Olá, sou o professor Fábio Tabellini. Vamos ver os exemplos do capítulo 3, parte 1, de transferência de calor, ok? Bom, exemplo 3.1. Uma placa de alvenaria com condutividade térmica de 0,72 watts por metro Kelvin e área de 5 metros quadrados tem em sua superfície interna, em x igual a 0 cm, uma temperatura T1 de 30 graus Celsius. Em sua superfície externa, em x igual a 20 cm, uma temperatura T2 de 12 graus Celsius. Então, está aqui o esquema, a parede, a espessura L, tá? E aqui a temperatura T1 e T2 e o fluxo de calor por condução, tá? E aqui a condutividade do material, beleza? Então, vamos ao exercício. Vamos ver o que ele pede. Determine, letra A, o perfil de temperatura na parede. B, o fluxo de calor para a parede de alvenaria. C, a taxa de transferência de calor. D, o fluxo de calor se a parede fosse feita de alumínio, com condutividade térmica de 237 watts por metro Kelvin. E, o fluxo de calor se a parede fosse feita de um material isolante, tal como a fibra de vidro, com condutividade térmica de 0,038 watts por metro Kelvin. Então, e F, complete a tabela com as temperaturas e o fluxo de calor para a parede feita de alvenaria. Então, está aqui, ok? Dados de entrada. Condutividade térmica da parede de alvenaria, K igual a 0,72 watts por metro Kelvin. Área, A igual a 5 metros quadrados. Condição de contorno, x igual a 0 metro. A temperatura vale 30 graus Celsius. E para x igual a 0,2 metros, a temperatura vale 12 graus Celsius. Condutividade térmica do alumínio, 237 watts por metro Kelvin. E a condutividade térmica da fibra de vidro vale 0,038 watts por metro Kelvin, ok? Bom, solução. Letra A, perfil de temperatura na parede. O perfil de temperatura na parede que tem condução de uma placa plana é linear. Então, a gente pode usar a equação dessa forma, T menos T1 sobre T2 menos T1 é igual a x sobre L, tá? Cai numa equação do primeiro grau. Então, T menos 30 sobre 12 menos 30 é igual a x sobre 0,2. Fazendo essas contas, T vai ser igual a 30 menos 90x, ok? Perfil de temperatura, então é esse aqui. Quando fala determinar o perfil de temperatura, é determinar a temperatura em função de x, ok? B, o fluxo de calor para a parede de alvenaria. O fluxo de calor é igual a menos K dt dx, tá? Derivando o perfil de temperatura em função de x, dt dx é igual a menos 90. O fluxo de calor vai ser igual a menos 0,72 vezes menos 90, que vai dar um resultado de 64,8. Então, o fluxo de calor vale 64,8 watts por metro quadrado. Ok? Taxa de transferência de calor. É o fluxo de calor vezes a área. 64,8 vezes 5, que dá 324 watts. D. O fluxo de calor se a parede fosse feita de alumínio com condutividade térmica de 237 watts por metro Kelvin. O fluxo de calor vai ser menos 237 vezes menos 90. Tá? Então, é a condutividade vezes o dt dx. Vai dar 21.330 watts por metro quadrado. Se o fluxo de calor fosse feito de um material isolante, tal como uma fibra de vidro, com condutividade térmica de 0,038. É a condutividade térmica vezes o dt dx lá. Vai dar 3,42 watts por metro quadrado. Então, os valores são bem diferentes. Então, ó, agora, ó, letra F, complete a tabela com as temperaturas e o fluxo de calor para a parede feita de alvenaria. Para a temperatura, é só pegar aquela equação da temperatura e substituir os valores. Tem que tomar cuidado que na hora de substituir os valores, tem que colocar o x em metros. Aqui está em centímetro, tá? Vamos lá, para essa situação, tem que colocar x igual a 0,05. Então, nós vamos ter essa queda de temperatura aqui, ok? Para x igual a 0, 30 graus Celsius. Para 5 centímetros, 25,5. Para 10 centímetros, 21 graus Celsius. Para 15 centímetros, 16,5 graus Celsius. Para x igual a 20 centímetros, vai dar a segunda condição de contorno, que é de 12 graus Celsius. O fluxo de calor é constante, vale 64,8 watts por metro quadrado, tá? Não muda, beleza? Então, tá aí o exemplo 3.1.